galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é terça-feira, a CPI está retornando e temos muitas coisas para falarmos. Prepara o estômago, olha só. STF, numa candidatura da Rosa Weber, impediu convocação de governadores. Os senadores aí da CPI estão reforçando a narrativa que Bolsonaro, cometeu crimes para ser julgado nos tribunais internacionais. Renan Calheiros está aí com um plano, já contratou um corpo jurídico para colocar Bolsonaro na cadeira dos réus da CPI, algo que é impossível pela legislação brasileira. Carlos Bolsonaro acionou Renan Calheiros na justiça. Segundo Carlos, o Renan teve acesso a documentos sigilosos de um inquérito, que não era para ele ter. Vamos falar sobre o sigilo do Adélio, a quebra do sigilo do Ernesto Araújo. Gente, você bota essa mão na cabeça e fala, Brasil, a justiça brasileira. Vamos falar também aí, 2022, informações exclusivas. Quem tá lá no Telegram já recebeu em primeira mão sobre voto auditável. Vamos falar inclusive número de votos para a matéria poder ser aprovada. De quando ela vai a plenário, o que é que se espera, quem tá apoiando, quem não tá, qual é a visão. Muita informação. Vamos falar sobre a dos deputados ontem lá no TSE, que encontraram com o Barroso. Vamos falar também aí do Lula. Vamos falar do Ciro Gomes, mais movimentações aí da oposição importantes para prestar atenção no que está acontecendo. E vamos falar também sobre o Brasil, questão aí de imunizantes, vamos falar da questão de Araraquara. Vamos falar um pouco rapidinho do Lázaro, só para mostrar um pouco da justiça brasileira. Mas vamos começar hoje com essa matéria aqui da Folha de São Paulo, que eu não estou acreditando. A Folha de São Paulo veio a público fazer campanha eleitoral para Bolsonaro. Vejam só, furioso, Bolsonaro tira a máscara, manda a repórter e a equipe calarem a boca, reclama da CNN e ataca a Globo. Meu Deus. Dá pra votar? Não, aqui ó. Eu votei em Bolsonaro, foi pra isso mesmo. Votei pra isso mesmo. Será que eles acharam com uma chamada dessa ia deixar alguém com raiva? Só os convertidos, né? Só a galera do Lula livre. E obviamente vou mostrar pra vocês, acho que rodou o Brasil, mas vamos assistir juntos. Vamos assistir juntos as falas de Bolsonaro. Cadê? Vou botar aqui. Já tá aqui prontinho. Vamos maximizar. Vídeo. Vamos nessa. Presidente, o senhor já foi multado aqui no estado de São Paulo por não uso de máscara. Agora o senhor está... Você quer fazer uma pergunta decente e eu respondo. Você é da Globo? Presidente Globo. Tá. Eu estava com capacete balístico à prova de 762. Falamos disso, hein? Se lembra quando o Bolsonaro tava lá e falou, esse capacete aqui, o Bolsonaro tá bem engraçado. Isso aqui parece ser um capacete balístico para proteger ele. Mas foi aquele escândalo, né? Bolsonaro quebrou as leis de trânsito. O importante... É por isso que eu tô com raiva, né? Eles queriam que o Bolsonaro tivesse capacete comum. Pra ficar aí bem assim, um alvo a céu aberto. Então eu vou ter que ser multado toda vez que andar de moto por aí. Porque mas eu sou um alvo, deixa eu falar. Hoje o senhor chegou deixa eu falar. Porque eu sou um alvo de canalhas do Brasil. O senhor chegou sem máscara também. Olha, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar máscara, você não use. Será que ele chegou sem máscara? Tudo que eu falei sobre Covid, infelizmente para vocês, deu certo. Tratamento precoce salvou a vida. Calma que não. Muitos jornalistas falam comigo, reservadamente, que usaram. Não podemos falar o que os jornalistas usaram, né? Óbvio. Disso. Porque você acha que me consultar com o Bonner ou com a Miriam Leitão sobre esse assunto? Pare de tocar no assunto. Você quer botar... Me bota o celular agora. Vai botar agora. Estou sem máscara em Guaratinguetá. Tá feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns caras... Cala a boca. Vocês são canalha. Vocês são do jornalismo canalha, vocês fazem. Canalha, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Você destrói a família brasileira, destrói a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima órgão de informação. Se você não assiste a Globo, você não tem informação. Você assiste, está desinformado. Você tinha que ter vergonha na cara se prestar um serviço porco que é esse que você faz na Rede Globo. Obrigado, presidente. Presidente, o senhor já... Eu vou votar de novo nesse cara quantas vezes ele se candidatar, cara. É inacreditável como ele consegue em 1 minuto e meio expressar o que tá no coração dos brasileiros. A repórter falou, Bolsonaro... Vou até cortar aqui pro próprio vídeo, né? Falou que ele tava sem... que ele chegou sem máscara. Se lembra que ele falou isso no vídeo, né? Será que realmente Bolsonaro chegou sem máscara? Vamos olhar aqui já no vídeo. Será que ele chegou sem máscara? E aí?
Chegou ou não chegou? Chegou ou não chegou? Chegou? Eita, tá de máscara ou tá sem máscara? Rapaz, o cara tá de máscara, né? Como é que leva a sério? Rapaz, é difícil levar a sério, viu? É difícil. Aí depois que ele perde a paciência com o jornalista, ai, Bolsonaro é grosso, Bolsonaro é mal educado, Bolsonaro é isso, tudo outro. É bom, né? Todo mundo sabe o que é a Rede Globo. E uma prova disso é isso daqui, ó. Redes sociais, onde o cidadão pode se expressar. E no dia de ontem, a hashtag A Globo Não Presta chegou ao primeiro lugar do Brasil e ao segundo lugar dos assuntos mais comentados do mundo. Do mundo! O mundo sabe, o brasileiro não suporta mais a Globo. O Dom trouxe aqui, ó, a Globo não presta, o Brasil já sabia, agora o mundo inteiro tá sabendo. Importante aí, né? É a narrativa, é chorar. Ontem o Marco Aurélio Melo foi no Roda Viva da Vera Magalhães, ela tentou dar aquela lacradinha básica. Eu não vou mostrar, né, a pergunta dela, aquela assim, ai, por que, ministro, hoje Bolsonaro foi lá, né, no jornalista, ofendeu o jornalista, o que é que o senhor acha disso tudo aí? O senhor ia começar com uma pergunta de caráter mais geral, com a liberdade de expressão, como... Aí. A liberdade de expressão é a medula da democracia. E, evidentemente, precisamos de uma imprensa que elogie e também critique. A crítica construtiva, ela é bem-vinda e ela tem que ser percebida assim por todos os homens públicos. Eu não tenho o presidente da República no banco dos réus para julgá-lo. E só posso dizer que ele foi eleito. Foi eleito com 47 milhões de votos. E tem um mandato a cumprir. Cumpra bem. E que se apresente, se for o caso, inclusive para a reeleição. Perfeito, a gente vai abordar muitos temas aqui, tanto do senhor, da sua passagem pelos... Essa foi a primeira pergunta do programa. Imagina, ela chama o ministro. O cara tá no final de carreira, vai se aposentar. Principalmente a última entrevista dele por Roda Viva. Normalmente pra falar da vida do cara, ela vai trazer uma treta do dia a dia. Como primeira pergunta, o cara... Ai... E fala no meio da cara. Ó, tem que ter uma imprensa, sabe? Que elogie, também critique. Mas não tem nenhum elogio. A imprensa brasileira é só feita de críticas. No final ele fala, ó, ele foi eleito, Vera. Foi eleito, beleza? Um grande parte da população. E ainda pode se colocar reeleição. Mas para Vera Magalhães tanto importa. O importante é militar. Em outro momento ontem do Roda Viva com o Marco Aurélio, esse texto aqui também é muito bom, ela, como a própria Lisa diz, ó, Vera tentou alimentar a narrativa do inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos e ouviu em alto e bom som todos os absurdos cometidos por ministros desde o início. Ela achou, né, que o Marco Aurélio Melo ia defender o inquérito, falar da milícia bolsonarista. Ele falou o contrário. Ele reclamou principalmente do Dias Toffoli. Olha só isso daqui. Vamos avançar. Vamos aqui. Nós temos a organicidade, que deve ser observada. É o que proporciona segurança a todos. Saber o que pode ou não ocorrer quando há uma contenda, e essa contenda precisa ser solucionada. A crítica, como eu disse, ela é sempre possível em uma democracia, mas não a crítica pela crítica. Por que fui contra a instauração desse inquérito? Porque não concebo a própria vítima provocando a instauração do inquérito. E foi o que ocorreu. Ou seja, o presidente à época do Supremo, o ministro Dias Toffoli, ele não só instaurou, sem provocação da polícia, sem provocação do Estado acusador, que é o Ministério Público, o inquérito, como também escolheu a dedo quem seria o relator desse inquérito. Isso, evidentemente, não se coaduna com o direito positivo, com a Constituição Federal, com os ares democráticos. E o inquérito ele está tramitando já praticamente, eu creio, há 2 anos, e não se tem aí sinalização da oferta da denúncia, que é a primeira peça do processo crime da ação penal, pelo Ministério Público.
E se tornou um inquérito, como eu disse, praticamente do fim do mundo, porque nele cabe tudo que venha a surgir como O inquérito do fim do mundo. A Vera Magalhães toma outra invertida. Mas os jornalistas brasileiros fazem questão de defender absurdidades cometidas contra os apoiadores do governo, os deputados da direita e tudo mais. O que a grande imprensa não fala é isso daqui, ó. Deveria ser algum motivo aí de elogio, né? O pessoal quer tanto aí ser imunizado. Ontem o Marcelo Queiroga viajou aí durante a noite, já na madrugada, em direção a Guarulhos, onde vai receber as primeiras 1,5 milhão de doses da Janssen. E essa daqui em especial é um imunizante dose única. Tomou, já foi. Não precisa tomar mais nada. Tomou, já foi. Você quer, não quer, não importa. Tá aí, dose única. Isso aqui a imprensa não fala. Inclusive o avião já decolou dos Estados Unidos, então não tem risco de atrasar. Outra coisa aqui que a imprensa devia colocar uma lupa em cima. Infelizmente, é uma discussão que está politizada, né? Na verdade, assim, está encoberta. Existem pessoas que querem comentar isso de forma séria, de forma técnica, mas a maior parte da imprensa não quer. Você vê que a Revista Oeste traz a matéria que 6 idosos que tomaram 2 doses do imunizante do Dória perderam suas vidas em um asilo do Pará. Não é a primeira vez que isso acontece. É algo que está recorrente no Brasil, inclusive entre aí, né, pessoas famosas, como Aguinaldo Timóteo, tinha o sambista, o Sargento, acho que é Nelson Sargento. E a gente falou isso daqui no final do mês de maio. A Elisa trouxe aqui uma reportagem da revista Metrópolis, que olha só, registrada 3º óbito do idoso lá em um abrigo em Goiás. Inclusive lá todo mundo tinha tomado e quase todo mundo estava doente. Mesmo com as 2 doses, as pessoas perderam suas vidas. Eles dizem, enquanto isso em Anápolis, 78 idosos, 3 óbitos, 65 infectados, 12 internados, sendo 4 em UTI. Todos imunizados com 2 doses. Isso aqui devia estar sendo discutido. O Ministério da Saúde quer discutir sobre isso. Sabe? Tem que parar de politizar um pouco. Qual é a solução? É parar? É dar uma 3ª dose? É fazer o quê? Tem que ser discutido. Mas o Dória não deixa e a mídia brasileira também não quer, porque em tese isso vai favorecer Bolsonaro. Melhor que aí idosos percam suas vidas, né? Famílias percam seus entes queridos, o importante é derrubar o governo Bolsonaro. Olha só isso daqui, né? Justiça brasileira. Defensoria Pública do Distrito Federal pede integridade de Lázaro Barbosa após captura. Já estão preocupados com... Nem foi pego, já estão preocupados. Em documento enviado à Vara de Execuções Penais, o órgão pediu que seja mantida a integridade física e psíquica do foragido. Pobre coitado. Oi, esse cara tá na mata. Se ele escorregar, chegar ralado, porque se escorou num galho de árvore, qualquer coisa, vamos falar que foi a polícia. Olha, independente do que acontecer, vão colocar a culpa na polícia. É inacreditável. Ele só tá solto por causa da justiça. E já tá aqui, né? Já estão tentando soltar o cara, ele nem tá preso. Já estão tentando soltar o cara. É o Lázaro, meu Deus. E aí, olha só, falando em justiça, tribunais, eu tô falando pra vocês, e olha há quanto tempo estamos falando disso. O Estadão vem como se fosse uma descoberta. CPI pode denunciar Bolsonaro no Tribunal de Haia por crime contra a humanidade. Não pode, eles vão. Estamos falando isso desde o início da CPI. Não há de ser o relatório da CPI isoladamente capaz de trincar a muralha edificada por Arthur Lira, defensor do governo e presidente da Câmara. Por tudo isso, pode ser que a menção da cúpula da CPI a crimes contra a humanidade e tudo mais queira apontar para um enredado caminho a ser trilhado pelo iminente relatório final. Inclusive, acho que eu nem coloquei aqui a matéria, a CPI desistiu de fazer um relatório prévio. Porque eles acham o seguinte, se eles fizerem um relatório prévio, já ia ficar na cara que tem um relatório pronto, sabe? E eles têm lado. Já tem lado desde o princípio. Não descobriu no final dos inquéritos e investigações. Agora, eles já estão, o Bolsonaro é culpado.
e desistiram, né? Renan consultou juristas. E olha só o Ciro Gomes. A gente vai falar... Desculpa, Ciro Gomes o quê? O Renan Calheiros. Olha onde Renan Calheiros estava. Junto com o Vila. O Vila, que tanto criticou o Renan Calheiros no passado. Tá lá, ó. Vila entrevista o senador Renan Calheiros. Bolsonaro poderá ser denunciado ao Tribunal Penal Internacional de Haia. Sim, a gente sabe disso. Eles estão falando isso daí desde o ano passado. A mesma narrativa de sempre, o tempo todo. Narrativas mentirosas. Olha só, em agosto, dia 18, o governo poderia ter comprado 130 milhões. Mentira, não tinha como. Juridicamente não podia. A mentira está sendo repetida 1000 vezes. 1000 vezes. Para ver se alguém acredita. Mas tudo bem. E aí, a Anitta, ela traz essa postagem. E embaixo da postagem dela, ela traz uma postagem dela dia 16 de maio. Ela fez uma thread abordando sobre comunicação. Eu trouxe a thread dela completa aqui na época. A gente discutiu os problemas de comunicação que o governo possui. Eu acho que a maioria de vocês deve concordar. O calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro é a comunicação. Enquanto eu acho o seguinte, Bolsonaro sozinho, ele é um ás da comunicação. Sensacional. Consegue se comunicar com o povo como ninguém. Vez outra também ele acaba falando alguma coisa que a imprensa usa contra ele. Mas quando você olha a comunicação governamental, cara, a ajuda fica a desejar. Lá em 16 de maio, a Anitta levantou uma questão, e aí vocês estão vendo a questão do Tribunal de Haia. Olha como as coisas se juntam. O que a SECOM Internacional está fazendo para mostrar ao mundo que a situação do Brasil não é o que os adversários estão plantando, estão mostrando, estão vendendo. Gente, eu vou fazer o mesmo comentário que eu fiz no dia 16, que foi o seguinte. Imaginem se qualquer pessoa lá do governo, não me peça para Bolsonaro resolver esse problema, né? O cara já é presidente, tem problema demais. Alguém chegar e ligar para algum jornal, esses internacionais, BBC, The Washington Post, Wall Street Journal, New York Times, Bloomberg, falar, ó, chega aqui no Palácio em 3 horas, vem com a equipe, eu vou te fornecer uma entrevista exclusiva se você quiser publicar na íntegra, sem nenhum corte. O que é que vocês acham? Vocês acham que o jornal fala, não quero entrevistar o presidente da República, não. Não quero entrevistar o presidente da República, não. Quero não, é o presidente da República, quero falar com ele, não falar nada. Até hoje, todas as pessoas com quem eu converso, tem aquela imagem do Brasil, né, que a esquerda adora vender. A Amazônia pegando fogo, Bolsonaro é culpado por tudo é culpa de Bolsonaro. E não tem uma única entrevista internacional de Bolsonaro para nenhum veículo. Nenhum, o Dória tem várias. A assessoria de comunicação aí tem que começar, cara, a fazer uma parte. E vocês estão vendo, ó, os senadores tentam levar para o tribunal. Chega lá no tribunal, não tem uma única entrevista para dar um contraponto. Não que a entrevista vai salvar o presidente, mas, pô, talvez, né, dê para dar uma minimizada, mostrar para o mundo que não é bem assim o que está acontecendo. É um problema aí que eu acho que era bom olhar, né, com um pouquinho de cuidado, carinho. E olha só o Marcelo Adnet, artista, né, um artista, postou uma fotinha ontem. Foi só isso a mensagem dele. Tinha mais de 16.600 curtidas quando eu peguei esse print no início da manhã da terça-feira. E você vê, ó, Tribunal Internacional de Crimes de Guerra. Olha a narrativa crescendo. Agora já tem os artistas para corroborar. Daí a importância de Bolsonaro também poder, né, ser ouvido pelo mundo, mostrar a versão dele. Entrevista completa, sem cortes, na íntegra, para um jornal. E aí, olha só. CPI avalia investigar Bolsonaro enquanto apura gabinete paralelo. Como eu falei para vocês, Renan Calheiros, todo dia, ele tem um plano diferente. Dessa vez você vê, o grupo majoritário quer avançar nos próximos dias em decisões internas importantes, como a discussão sobre incluir ou não o presidente no rol de investigados. Na semana passada, a comissão anunciou que investiga 14 pessoas. Na lista estão o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e seu antecessor, Eduardo Pazuello. O tema deve ser debatido nesta segunda-feira, em reunião do chamado G7. A maioria da CPI, composta por 7 senadores de oposição independentes. Quando divulgou a relação dos 14 investigados, na sexta-feira, Renan Calheiros indicou a intenção de colocar Bolsonaro na mesma lista, mas ressalvou que a competência da CPI para isso ainda é analisada. Aqui na analisada, eles estão tentando achar
alguma brecha na justiça, fazer algum malabarismo, né, conversando no pé de ouvido para ver se consegue avançar com isso daí. Grave isso que a gente vai continuar falando sobre isso ao longo do vídeo. Ontem, Rodolfo Rodrigues aí também apareceu na timeline bastante, todo mundo, nas redes sociais, porque ele foi confrontado por uma pessoa comum. Pessoa comum. Um rapaz, cidadão, viu o Randolph no posto de saúde, resolveu gravar um vídeo e questionar o Randolph. Vou mostrar o vídeo. Depois, vocês vão ver a matéria e depois vocês comparam se essa matéria condiz com o conteúdo do vídeo. Randolph reage à provocação ao se imunizar e diz que Bolsonaro, né, olha só, é um sino que será preso. O momento seria todo cheio de alegria se não fosse, ao final do meu ato de imunização, a agressão desmedida. Olha essa agressão. O Randolph deve ter tomado um murro, né? Um murro. Por um militante das milícias. Ele chamou o cara de miliciano. Milícia é crime. Chama de criminoso. Que lamentavelmente andam por todo o canto do país, disse Randolph em vídeo gravado após o episódio. Aos membros dessas milícias, eu advirto, nós não seremos intimidados. Os responsáveis por nós termos mais de 500 mil de óbitos, tenho certeza, iremos fazer de tudo para que paguem pelos seus crimes. Não adianta tentativa de intimidação, não terão êxito. E aí temos o vídeo. Flávio Ferronato traz aqui o vídeo e diz: o senador Randolph diz que CPI vai prender Bolsonaro, chama o presidente de sininho, higieno, e ouve que um representante do povo acha do Randolph. Vamos ver se a matéria e o pronunciamento do Randolph é proporcional ao ocorrido. Bota aqui, vamos nessa. Senador, só uma palavrinha do senhor. Por que aquela CPI da palhaçada lá em Brasília? Ele vai prender Jair Bolsonaro. Não vai prender nunca. Sabe por quê? Deus está com ele. Em vez de vocês estarem perseguindo o Bolsonaro, vocês deveriam estar cuidando do país que está doente. Era isso. Graças a Bolsonaro. Que Bolsonaro? Porque não deu vacina. Isso. Vocês ele deu vacina uma palhaçada de vocês lá, bicho. Não, palhaçada. Esse cara tá com máscara que matou gente. Você não matou ninguém, rapaz. Para Meio milhão de brasileiros não matou. Você sabe ele disso. pediu vacina. Você sabe disso. Você que sabe disso. Você sabe disso que ele não fuzilou ninguém. Ele não deu. Ele matou meio milhão de brasileiros. Você ajudou a matar porque você é um político. Assassino. Você ajudou a matar porque você é um político, um senador. Você já foi aqui na FDS, já foi. Tá, Jair Bolsonaro é um genocida. Não é não. Você ajudou a matar gente porque você é um político. É Bolsonaro que é um assassino. Você é um político. Bolsonaro é político. Cadê que você vai nos hospitais aqui? Você já foi nos hospitais aqui? Todo dia eu vou. Não, mentira, o socorro tá arrumado de gente lá. Para com isso. Não, mesmo do governo. Você ajudou a matar pessoas. Jair Bolsonaro. Fui! Vocês acham, gente, que é proporcional? Você acha que esse rapaz pareceu um miliciano? Você acha que teve uma agressão, alguma coisa do gênero, sabe? É a criminalização, né, do cidadão comum. O cidadão comum não pode ter vez. Não pode ter vez. Eles querem voltar como era antigamente. Só tem a TV fala o que quiser, você só assiste de sua casa, não pode nem reclamar. No máximo você reclama nem de sua casa. Enquanto pode, né? Daqui a pouco nem reclamar em casa vai poder, se depender do Randolph Rodrigues. E aí vem o STF ontem, mais especificamente a Rosa Weber, e vejam só, ela suspendeu convocação de governadores. Não vou comentar não, né? As investigações parlamentares devem visar a apuração de fatos vinculados ao exercício das competências do respectivo órgão legislativo. A fiscalização de verbas federais sujeitas ao controle da legalidade, legitimidade e economicidade desempenhado com exclusividade pelo Tribunal de Contas da União traduz matéria estranha às atribuições parlamentares da CPI. Textão complicado, né? Tradução. A CPI não pode investigar o uso do dinheiro. Como não pode? O próprio documento do Senado, lá no escopo, dizia mais ou menos, isso aqui é na verdade o parecer do Senado. A evidência, o escopo da investigação da CPI para o que interessa a controvérsia posta circunscreve apenas a fiscalização dos recursos da União
repassados aos demais entes federados para ações de prevenção e combate à pandemia. Tá lá, né, que a CPI pode investigar o dinheiro federal que o governo mandou para estados e municípios. Tá lá, no escopo da CPI. O STF suspendeu. Na mesma ocasião, a Rosa Weber destacou que, resulta claro da mera leitura do texto constitucional que o presidente da República não pode ser convocado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Tá vendo aí, no mesmo texto. E Renan Calheiros, junto com seu time, estão aí pensando o que é que eles podem fazer juridicamente para colocar Bolsonaro no banco dos réus. E aí a questão da Rosa Weber, ela nega e tá indo para o STF, para plenário. Eu não sei porquê, mas eu não estou com um bom pressentimento desse julgamento. Porque você acha que o STF vai referendar a Rosa Weber, vai suspender as convocações? Não, para mim isso aí é o de menos, não vai mudar muita coisa. Mas do jeito que o STF é, todo dia, né, tem um entendimento novo, sei lá, eles olham, eu não tinha pensado nisso no passado, né, vou mudar meu entendimento. Esse impedimento, né, que tem de convocar o presidente da República meio que deixa de existir. Já pensou? Não tem mais impedimento agora. Os governadores não podem, mas o presidente pode. Não, vamos levar aqui para o plenário, vamos dar uma discutida. Não sei. Tem que ficar de olho, isso aqui vai acontecer na quinta-feira. E aí vem o emissário do Lula, o Wellington Dias. E quando eu digo emissário é porque o próprio Lula assim o define. Matéria do próprio Globo, a gente mostrou lá no início do ano. Você vê ele falar, vitória da democracia. Tradução, vitória do Lula, né? O time do Lula venceu. O Wellington Dias diz que a decisão de Rosa Weber, que suspende a convocação de governadores, é uma vitória da democracia. A decisão assegura o cumprimento da regra constitucional. Não tem a CPI poder de convocação. O Wellington Dias deve comparecer de qualquer forma na CPI. Amanhã está na pauta da comissão convite para ele falar aos senadores e ele aceitará. Porque a CPI pode convidar. Não pode ir como investigado, testemunha, mas como convidado pode ir. Vocês viram que foi o dia do Witzel. Joguinho de cartas marcadas. Várias perguntas sequer tinham relação com a pandemia. Era lá dando espaço para o Witzel atacar o governo. Falei para vocês desde o início que essa convocação era tudo armado. O Wellington Dias, ele se colocou como voluntário. Ele não estava nem no pedido. No dia que teve esses pedidos aqui, essas convocações, era para ter sido julgada a convocação do Gabas. Eu falei, gente, lá quando a gente comentou sobre isso, deve ter umas 3, 4 semanas. Eles não colocaram a convocação do Gabas, que estava na pauta, e tiraram e colocaram a convocação extra pauta, que nem estava, de um voluntário, que foi o Wellington Dias. Você acha que esse depoimento aí, esse depoimento do emissário do Lula, vai ser para quê? Só para desgastar o governo. O governador é coordenador da temática imunizante no Fórum dos Governadores e por isso se colocou à disposição dos senadores desde o início dos trabalhos. Vai lá para reclamar, né, tentar fazer algum lobby aí, com certeza para Sputnik. Mas tudo bem. E o Witzel? Não acabou a história do Witzel, não. Witzel vai mirar Cláudio Castro e Flávio Bolsonaro em depoimento secreto? Depoimento secreto? Agora que eu não tô entendendo mais nada. O Witzel será um dos principais personagens, Cláudio Castro será um dos principais personagens do novo depoimento do Witzel, que vai acontecer a portas fechadas. O ex-governador já traçou um roteiro de acusações envolvendo Castro e políticos fluminenses na área da saúde e em outras esferas do Estado. Os senhores da CPI aprovarão, na sessão de terça, a data para a nova oitiva de Witzel. A avaliação é que, depois dessa fala, a pressão para que Castro seja convocado na comissão aumentará ainda mais. Mas os governadores não podem ser convocados. Mas é bonito isso, né? É interessantíssimo isso, né? O Witzel volta para fazer um depoimento secreto. É a CPI. E depois vocês falam que é um circo e o pessoal que não, somos independentes, diversas coisas, tudo mais. Outra questão aqui que eu achei bem complicada, né? Medir as palavras. O Alexandre de Moraes rejeitou recurso de Ernesto contra quebra de sigilo na CPI.
Ah, por que você acha que o Ernesto não devia ter o seu sigilo quebrado? Não só isso. Não só isso. Eu acho que essa decisão aqui é mais complicada do que isso. O Ernesto, ele não só foi para pedir que o sigilo dele não fosse quebrado, mas falou, ó, se for quebrar meu sigilo, pelo menos, quebra meu sigilo de forma que faça sentido com os termos da investigação. Olha só, a pandemia, né, no Brasil começa, no primeiro caso, em março. Março de 2020. Mas o sigilo vai ser quebrado, basicamente, desde quando Ernesto entrou no governo. Por que a gente precisa saber o que Ernesto estava fazendo em 2019 dentro da CPI? O que é que vai influenciar? O que é que vai influenciar as informações de 2019 na CPI? Faz algum sentido? Eu acho que não faz. Tanto que diz, ó, de acordo com a defesa do Ernesto, a decisão anterior de Moraes foi omissa porque não analisou o pedido de restringir a quebra do sigilo, sabe, no período de março de 2020 a março de 2021. Aqui, ó, é quando eu estava no governo, lá, quando a pandemia estava. Restringe aqui, espaço relativo. Não. Aí você vê, né, qual é o intuito? Qual é o intuito do Renan Calheiros, do Omar Aziz, do Lula, que é quem comanda tudo? Qual é o intuito do Lula em mandar os senadores quebrarem o sigilo de Ernesto por um período que nem contempla a CPI? Aqui um exemplo. O Globo ontem soltou essa matéria, ó. A Israel, Ernesto afirmou que vizinhos ameaçam o Brasil. Falando que Ernesto está com medo aqui dos países que fazem fronteira com o Brasil na América Latina, tentando criar uma tensão diplomática, sabe, no nosso país, sei lá, com a Argentina, Uruguai, Bolívia. Isso aqui foi de um documento sigiloso. Documento sigiloso. A Globo teve acesso. Tá entendendo? Eles vão quebrar o sigilo. E por milagres, porque a Globo tem fontes em todos os locais, né? Aí o Globo vai ter vários documentos sigilosos sendo vazados. Diogo Mainardi, amigão do Renan Calheiros, fez um acordão, notícias em primeira mão, de 2019. Pra quê? Pra nada. Só pra desgastar o governo. Depois que eu peguei essa matéria, eu fui dar uma andada no Twitter, a Sarita enxergou exatamente a mesma coisa. Mas uma pessoa que viu a mesma coisa ainda trouxe o mesmo exemplo. A matéria lá do Globo, do Lauro Jardim. Você viu, ó. Se a investigação da CPI do Lula é sobre a pandemia, o ex-ministro tinha pedido para que sua quebra de sigilo fosse restrita a esse período. O STF negou o pedido. É o que a CPI do Lula não está nem aí para a doença. Ela busca desgastar a imagem do governo Bolsonaro para 2022. Um exemplo de que a CPI do Lula busca desgastar o governo Bolsonaro com fatos que nada tem a ver com a doença é este vazamento de comunicação oficial sobre defesa e segurança entre Brasil e Israel, com a intenção de provocar possíveis ruídos diplomáticos. E coloca a matéria do Globo. Documentos que eram para ser sigilosos, mas é o Brasil. E olha só, CPI busca solução jurídica para enquadrar Bolsonaro como investigado. Até quinta-feira, no julgamento do STF, né, muita coisa pode acontecer. Quem sabe os ministros até mudem de opinião. Por isso que eu tô assim... Integrantes da CPI avaliam que, com os documentos recebidos, depoimentos colhidos e declarações dadas, Jair Bolsonaro já pode entrar na lista de investigados. Para a cúpula do colegiado, o material reunido já é tão substantivo que houve um forte movimento no G7 para incluir o presidente na primeira lista anunciada na sexta. Bolsonaro só não integrou o primeiro escalão da CPI porque há ainda controvérsia sobre o poder da comissão em investigar o presidente. Ainda. Eles vão tentar mudar. Consultores de Renan Calheiros, o relator, dizem que o impasse deve ser superado com o entendimento de que a lei prevê que, se o chefe do executivo pode responder por crimes cometidos no exercício do mandato, pode também ser investigado pelo cometimento deles. Já tá aí, pensando, sabe, na como contorcer a lei brasileira para justificar mais um absurdo. E aí, o Carluxo fala ontem que, através de meu advogado,
enviou notificação extrajudicial ao senador Renan Calheiros para esclarecer como tomou conhecimento de informações em inquérito que ocorria em segredo de justiça, explicitado durante a CPI. Crendo no esclarecimento dos fatos, seguem os questionamentos. Colocou lá, e ele coloca lá o recorte do vídeo do Renan. Vou postar para vocês um videozinho aqui de 16 segundos. Olha só. Cadê? Aumenta aqui. Porque no inquérito sobre os atos antidemocráticos, Carlos Bolsonaro depois disse assim, aspas, Fábio encaminha de forma habitual prévias de possíveis manchetes do dia seguinte nos meios de comunicação. Como é que ele teve acesso, né, a esses documentos que corriam num inquérito sigiloso, né? Mas é o Renan Calheiros. E aí a isenção, né? Independentes. O O'Malley se diz independente, não é oposição. Vem ontem nas redes, depois aí que Bolsonaro falou dos jornalistas, né? Ele vai lá falar, eu repudio o que Bolsonaro fez, toda aquela ladainha de sempre, e ainda fala aqui. Há culpados, e entre eles, no que depender da CPI, serão punidos exemplarmente. Os crimes contra a humanidade... eu nem vou ler o restante, né? Nem vou ler, não se apagam nem prescrevem. Não vou nem ler. Um cara que está envolvido em desvio na área da saúde, que a mulher foi presa, que os irmãos foram presos. Um cara desse é presidente da CPI. Não dá. A Elisa diz, o senador Omar, não entendi muito assim, o dever de ressarcir o erário por improbidade não prescreve, decidiu o STF em agosto de 2018. A compra de respiradores pelo Carlos Gabas e consórcio do Nordeste não entregues também tirou a vida de milhares de brasileiros, assim como os vários atos de corrupção na pandemia. E isso eles não querem investigar. Renan Calheiros vem aqui também, né, na maior valentia, depois de 2 meses de ser pública e notória a convocação da CPI do Wizard, agora ele diz que virá. É porque ele estava se propondo a fazer via live. Ele está fora do país desde antes da CPI começar. Não custa nada, ainda assim, notificar a Interpol para deixar tudo formalizado. Olha a valentia. Aí o Renato fala o seguinte, ó. Que bom seria se o senador Renan Calheiros tivesse a mesma coragem para notificar a Interpol com relação aos bandidos do PCC e tomar conta do que acontece, né, lá no Alagoas. Isso ele não tem. A gente sabe que é o Renan Calheiros. CPI remete à Inquisição da Idade Média. Eu li esse artigo ontem, eu falei assim, eu cheguei assim, eu limpei o olho, eu falei, peraí, eu tô no Estadão, e estão com a manchete dessa que a CPI parece uma Inquisição. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada. Eu nunca vi esse cara aqui, é um policial federal que está escrevendo, não sei se ele é um colunista ou foi convidado para escrever um artigo, mas é o primeiro artigo que eu vi em um dos jornais da grande imprensa que falou o que eu penso sobre a CPI. Quero compartilhar com vocês. Olha só, a CPI está se transformando em um tribunal de inquisição. A sentença já está sendo apresentada, deixando de seguir os trâmites normais. A audiência de instrução e o julgamento visam precisamente buscar os fatos, as evidências e garantir a observância de princípios indispensáveis à própria eficiência e eficácia do ato processual. Está claro que isso não acontece no âmbito desta CPI, que virou instrumento para a prática de ilegalidade, arbitrariedade e abuso de autoridade. Ao se recusar a ouvir formalmente os depoentes, o relator, o Renan Calheiros, certificou que a sentença já está pronta. Ele fugiu na sexta-feira. Positivou também a sua imparcialidade e o desdém pelos que não se alinham com o seu pensamento. No meio da audiência, quando é preciso colher declarações de todas as partes para embasar a sentença final, isso não é feito por pré-julgar que a testemunha esteja mentindo. Assim agem o relator e o vice-presidente da comissão, o Renan e o Randolph. A CPI começa com vício de origem. É um tribunal, acima de tudo, político, inquisitório, onde só não falta tortura física, porque a mental e psicológica já ficaram bem evidentes para caracterizar a Santa Inquisição da Idade Média. Também ficou longe do Estado de Direito, uma vez que se trata de uma ficção
comandada por aqueles que, por sua vez, são acusados por diversos crimes, inclusive contra a saúde, objeto maior da investigação. Ele é o resto. Falei, rapaz, que milagre ler isso em um jornal da grande imprensa. Você vê, foi escrito pelo Carlos Arouque, formado em Direito e Administração de Empresas, um policial federal. Não podia ser jornalista, né? Jornalista, óbvio que não ia ser. Policial. É um policial, né? Realmente, que lida com corrupção, possivelmente. É difícil esperar um texto desse escrito por um jornalista. Me senti representado. E aí, estávamos falando aí questão... A Elisa lembrou aí a questão do Gabas. Foi a Elisa que lembrou, falou, pô, e o Gabas aí, né? Quer punir exemplarmente. Araraquara tem tudo a ver com o Carlos Gabas. O prefeito Edinho Silva, o Carlos Gabas chama ele de irmão de alma. No escândalo dos respiradores, a empresa lá tinha que doar, eles iam comprar 300 e 30 tinham que ser doados pela empresa pro Edinho Silva do PT. É o PT. E, gente, eu vou passar um áudio aqui, que é um áudio mesmo, até a Jovem Pan passou um áudio. É uma das coisas mais tristes que eu acho que eu vi durante toda essa pandemia. É de rachar o coração, mas a gente assim, tem que entender, né, o que nossos irmãos estão vivendo nesse país. A situação é calamitosa. Eu tenho até um link que eu mandei para vocês, se pudessem passar o áudio, a pessoa autorizou, só para vocês entenderem o que acontece. Perfeito, vamos lá, vamos ouvir então, na sequência o senhor explica pra gente do que se trata, vamos lá. Foi eu que contei a história do gato lá pro senhor, da mulher lá do Jardim São Rafael, que comeu o gato da vizinha. O prefeito... Uma mulher comeu o gato da vizinha. Isso por causa de fome, de não ter o que comer. Olha isso. Que tá tão insolente, é tão absurda a ação dele, que ele fechou as entradas da cidade para que ninguém saia, ninguém entre hoje. É absurdo, coronel. Não sei o que a gente vai fazer nessa cidade. A gente pede socorro, porque tá muito difícil mesmo. Tá impossível conviver em Araraquara. O senhor viu, tem tanta gente passando fome, passando necessidade. E a gente não consegue fazer nada por conta da ditadura desse homem. Eu não sei qual é o caminho, eu não sei o que eu posso mais fazer. A gente trabalhou firme por essa ação da CEAGESP, eu sou muito grata por... Mas o nosso mal aqui continua. O temor do povo continua. É impressionante o que esse homem está fazendo. A gente precisa de alguma ajuda mais forte para tirar esse prefeito daqui. Ele prevaricou. Ele prevaricou quando ele não deu assistência, quando ele não mandou a guarda municipal para ajudar no trânsito, ele não mandou a equipe de trânsito, a gente mandou um ofício. A prefeitura não ajudou em nada no movimento, pelo contrário, ele foi falar ainda que primeiro ele que estava doando os alimentos, depois que os alimentos que estavam sendo distribuídos ali de forma em humilhar as pessoas. Eu sou tão grata por tudo que eu levei para casa. Gente, eu nunca comi uma maçã tão gostosa na minha vida. Peço ajuda pro senhor para me dar uma direção. O senhor tem mais conhecimento, mais capacidade de raciocínio do que eu, conhece mais esse meio. Aonde a gente pode procurar socorro? Meu, pelo amor de Deus, me auxilie, em nome de Jesus, eu te peço, eu te imploro, em nome de Deus, ajuda a gente a ter uma direção. Uma moradora de Araraquara falando da situação lá na cidade, ela fala da falta de alimentos, né, coronel? Ela relata até que uma outra mulher teve que comer um gato, é isso, por falta de alimento? Exatamente, Brão. É difícil, viu? É difícil, sabe? Eu vi isso daí, eu olhei, sei lá, acho que eu tinha reclamado de alguma besteira hoje, eu parei assim, eu falei, cara, como é que eu vou reclamar de minha vida, cara? A pessoa não tem o que comer, tá presa em casa, sabe? Uma pessoa teve que pegar o gado da vizinha. Isso tá acontecendo no Brasil, E a imprensa, o jornalismo brasileiro, os senadores, a CPI, achou isso lindo. O lockdown que salva vidas. Vamos fechar tudo. Vamos fechar tudo. E quando o Bolsonaro diz que não pode fechar tudo, que as pessoas precisam trabalhar, precisam comer, atacam o cara dia e noite.
Eu não acho o Bolsonaro perfeito. Eu acho que tem várias coisas no governo que podia melhorar. Mas tá claro que, de um lado, tem um homem que erra, que nunca quis ser perfeito. Só quer tentar colocar o Brasil nos trilhos, um Brasil melhor. E realmente defende, assim, ó, o povo precisa sobreviver. Do outro lado, você vê ditadores. Situação, eu não consigo acreditar que seria isso. A cidade fechada. As pessoas não podem sair de casa. Sair de casa. É inacreditável. E tem mais áudios. Cara, é absurdo, gente. É absurdo. Orem pelas pessoas de Araraquara. Orem por essas pessoas. E vocês perguntam onde é que está o Ministério Público num momento desse. Onde está o Ministério Público? Onde está a polícia? Vou botar a mão na consciência. Brasil. Edinho Silva, o irmão de alma do Carlos Gabas. Você vê, Araraquara veio em situação de pós-guerra. Afirma o presidente da CEAGESP. Cara, isso aqui é de partir o coração. Você tem como comentar direito. E aí esse tipo de situação que está acontecendo em Araraquara faz com que isso daqui se intensifique ao redor do Brasil. A esquerda cria o problema e coloca a culpa toda a culpa tem que ser de Bolsonaro. Ninguém é, só Bolsonaro. Um único homem é culpado por tudo. Isso daqui é uma foto, fiz questão de trazer a foto. Cartazes de protesto contra aumento dos preços na Avenida Paulista. Imagina a quantidade de pessoas que não acompanham política diariamente, passam por lá, veem esse preço. Bolso caro. Pô, a culpa é de Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro. A esquerda faz de propósito. E aí você vê, a pesquisa, 93% das pessoas diz sentir aumento de preços no mercado e 78% nas farmácias. O varejo e a aprovação do governo estão de mãos dadas, né? Quando o poder de compra das pessoas cai, as pessoas ficam mais tristes e mais felizes. Difícil. Muito difícil. E a esquerda não quer que a economia volte. Eles querem trancar. Eles querem fechar cidades. Querem fazer de tudo para colocar o Brasil num caos. Enquanto isso, correndo aí por fora, dentro da esquerda, tentando aí pegar o lugar do Lula, Ciro Gomes. Olha só essa matéria. A gente comentou ontem sobre o Ciro Gomes, como ele vem agindo, colocando a equipe de marketing para trabalhar, principalmente o João Santana. E ontem ele soltou um vídeo que inclusive ganhou uma notinha no Estadão, que eu não duvido dessa notinha aí ter sido plantada de propósito. Sabe assim, o João Santana, a equipe do Ciro, falou assim, na boa, o que é que eu preciso... Quem quer rir tem que fazer rir, né? Ele fez o pessoal do Estadão rir. Vocês que me entendem, para conseguir aparecer, né? Com Bíblia e Constituição em mãos, Ciro acena evangélicos. O subtítulo já diz muita coisa, ó. Esse segmento reúne 22% dos eleitores. A publicação de Ciro foi atacada por pastores aliados do presidente Bolsonaro e deixa explícita a briga pelos votos do segmento religioso entre os pré-candidatos. A gravação de Ciro ocorreu após o Lula se encontrar na semana passada com Manuel Ferreira, bispo primaz da Assembleia de Deus, uma das maiores igrejas do país. Segundo a mais recente pesquisa da Datafolha, o eleitorado evangélico está dividido entre Bolsonaro, 35%, e Lula, 35% para Lula, 34% para Bolsonaro. Tá meio a meio. Segundo a Datafolha, não se acredita ou não. E o Ciro tá aí. Cara, o vídeo só no Twitter consta com 464 mil visualizações. 463.9. 464 mil visualizações. Pega uma Bíblia, coisa, ó. Somos um Estado laico, mas a Bíblia e a Constituição não são livros conflitantes. Fazendo aceno. E eu compartilhei isso daí, eu falei, ó, olha a movimentação, olha o que tá fazendo. O Ciro tá mostrando, em termos de marketing, o que é uma campanha bem feita. A gente não vai votar no Ciro, a gente sabe quem o Ciro é de verdade. Agora, o cara que não acompanha, o perdido, o isentão, nem de esquerda nem de direita, é isso aqui que ele quer ver. Um vídeo bem feito, bem produzido, uma imagem impecável, sabe? Toda uma forma de fazer, você vê, ó, o fundo escuro, o destaque Ciro Gomes, coloca os livros, faz um discurso impactante, a Bíblia, tudo mais. João Santana não é besta. Não é besta. E olha só, a gente comentou.
quando eu peguei os prints. Ontem estava com 855 mil, agora está com 1,3 milhões de visualizações. O Ciro, há 3 dias atrás, estava no Rafinha Bastos, conversa com esse público jovem, e um mês atrás estava com a Gabriela Prioli. Você acha que isso aqui é aleatório? Você acha que isso aqui foi só o pessoal que... Ah, Ciro, vem aqui que a gente quer te convocar. Ou você acha que isso daqui já não é até um acerto com o próprio João Santana, o João Santana liga, fala, e aí? Quanto custa? Quanto custa para vocês entrevistarem o Ciro Gomes? A gente tá com dinheiro. O dinheiro tá sobrando aqui no PDT. Aí você vai me falar que fundo partidário não faz diferença? Faz diferença, gente. Faz diferença. Faz diferença. A gente tem que penetrar nesses setores. Mas tudo bem. Bloco de terceira via é batizado de Centrinho por antigos aliados do Centrão. Em conversas com políticos de vários matizes ideológicos, Lula tem estimulado que haja uma pulverização de candidaturas no primeiro turno para povoar a terceira via. Ao mesmo tempo, porém, procura beliscar uma fatia da centro-direita e não somente da centro-esquerda, principalmente por intermédio de acordos regionais. Olha só. O PSD de Kassab, por exemplo, tem sido cortejado por Lula e vice-versa. Kassab afirmou que não participará de reuniões do Centrinho, porque o PSD, sob seu comando, lançará candidato ao Planalto. Será? São partidos sérios que estão atrás do entendimento isso legítimo, mas nós queremos ter uma candidatura própria de centro, para resgatar os eleitores que rejeitam tanto Bolsonaro como Lula. Será, Kassab? O plano inicial da cúpula do PSD é lançar Pacheco como candidato à sucessão de Bolsonaro, mesmo comprando uma briga com a cúpula do DEM. Nos bastidores, porém, presidentes de partidos de centro observam que, apesar desse discurso, o movimento de Kassab é para que o PSD conquiste o lugar de vice na chapa liderada por Lula. O Estadão descobriu agora. Quantos dias estamos falando que o Kassab, o PSD, é uma peça importantíssima e quer a vice-presidência do Lula? Quem vocês estão vendo aí comentar sobre isso? Estamos anos-luz na frente. Chupa a grande imprensa. Kassab nega que o PSD tem figuras de peso para concorrer à presidência, como o Calil, sabe, em Minas. O PT indicou a possibilidade de apoiar a candidatura de Calil ao Praça da Liberdade em troca de aval do PSD a Lula. Eu falei na época, gente, isso aqui tudo que está acontecendo é só uma movimentação, é que tiver do Pacheco, do qualquer coisa que seja, só para aumentar o valor do passe. Não é só, se você não me der a vice-presidência, eu vou lançar candidato próprio. E quem sabe até apoio o Bolsonaro. Balela, não vai rolar, não vai ser Pacheco. 0 chances. 0. Porque sabe que é a vice. A briga da vice do Lula é PSD e MDB. PSD e MDB. Se o Lula colocar o PSB, ele não tá pegando ninguém novo, é só o pessoal da esquerda. Se colocar o do Ciro Gomes não vai. Colocar pessoal, pior ainda. Lula tem que vender uma ideia que é um partido, que assim, é uma chapa que veio para compor, uma chapa plural, que vai conversar com vários setores. Lula é besta, o Kassab também não é. Fica cada dia mais claro. Vocês estão vendo, ó, presta atenção no PSD. Movimentações, vai entender tudo o que está acontecendo hoje. Entender tudo. Tá claro e cristalino. Eduardo Cunha e a Semineto se reencontram em hotel e ex-deputado critica Rodrigo Maia. Não tem muitas informações. A única informação é, o Cunha tá de volta na jogada. Tá de volta, se encontrando até com a Semineto. Venho, falo e repito, as movimentações visando 2022 estão voando. Eu ia falar do partido Bolsonaro, não sei se vai dar tempo, porque eu quero comentar do voto auditável. Voto impresso vai ser um mal para a democracia brasileira, diz Barroso em entrevista. Aí fala, o voto impresso vai potencializar o discurso de fraude, vão pedir como se pediu, contagem pública. Aquele discurso de sempre do Barroso. A Bia Kicis vem a público e fala, a coisa mais bizarra que eu vi hoje no TSE foi que o voto é secreto, mesmo até para o eleitor. Entenderam por que você não pode conferir o seu voto e por que te negam a impressão? E o José Medeiros vem aqui compartilhando a matéria do Jovem Pan, que é a fala do Fachin, dizendo: Fachin menciona violência contra a Constituição ao comentar questionamentos sobre voto eletrônico.
O Medeiros diz, ó, como é que pode uma coisa dessa? Que violência contra o legislativo. E o senador Plínio Valério vem a público falar o seguinte: causa estranheza a militância ferrenha do ministro Barroso e outros do STF contra a autonomia do parlamento de legislar sobre o voto impresso, anseio da população. Vejo como má fé dizerem que recuaremos para o voto em cédulas, fake news. O voto será na urna eletrônica com recibo impresso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tinha uma coisa para falar. Isso aqui não vai dar, isso aqui não vai dar tempo, soltar informação. Quero fechar o vídeo com informação boa. Fui atrás, peguei informação. Questão do partido, vai lá no Telegram, escuta. Vai aparecer tempo, amanhã com coisa a gente comenta. Voto auditável. Já tivemos várias audiências, várias. O pessoal formatou um texto técnico. Felipe Barros fugiu de qualquer possibilidade de politizar o assunto para não dar mais confusão. Texto técnico. Felipe fez uma rodada. Antes de fechar o relatório, deve se encontrar com todas as bancadas de esquerda, extrema esquerda, tudo. Qualquer voto é voto, é PEC. PEC são 308 votos, né? Se eu não me engano, 308 votos. Lembrem que o Lira foi eleito com 310, que é algo bom. Lembra quando ele falou, o governo venceu. O candidato que o governo apoiou venceu, 310, tem uma tendência. A visão das pessoas, da comissão como um todo, conversando, analisando o plenário da Câmara, acham que tem hoje, no dia de hoje, tem maioria para avançar, querem ter uma segurança ainda maior, vão tentar conversar principalmente com os partidos de esquerda que agora estão falando resistência, mas que no passado apoiavam. Acham que o PSB, que é de esquerda, vai votar, e o PDT também, por serem assim pautas históricas. O PT até o momento não quer, o PSOL também não quer. O PSDB, a ala do Aécio vai votar a favor. A ala do Dória não, mas a ala do Dória é uma ala minoritária do partido. Mas no frigir dos ovos acham que vai. A ideia é o relatório final estar pronto já na semana que vem e ele irá para plenário ainda antes do recesso, caso esteja pronto na semana que vem. Esse é o acordo. Existe sim um acordo com Lira para a matéria entrar para ser votada antes do recesso, em 2 turnos na Câmara. Parece que a coisa vai. Parece que dessa vez vai. E sobre a visita ao TSE, além do que saiu da imprensa, é notório, sabe? Dá para ver que existe sim uma resistência, vai ter uma resistência para a implantação do voto auditável, mas o pessoal está tentando, sabe, contornar isso, visando uma proposta inteiramente técnica. Está tendo conversa com especialistas, tem gente, inclusive, que trabalhou na época com o Diego Aranha, não está mais no Brasil, está no Canadá, que está lá. O pessoal está indo junto, mostrando todos os aspectos, porque, de forma técnica, precisamos de um voto auditável. Então, tá aí, exclusivo para vocês. Terminamos o vídeo hoje por aqui. Lembra de dar aquela curtida, lembra de dar aquela compartilhada. Se inscreve no Telegram, se você quer saber uma coisa primeiro que todo mundo. E isso. Torne membro se você quiser, se não quiser não tem problema. Mas lembra de curtir e compartilhar. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e valeu, galera. Fui!